ao desenrolar de um processo evolutivo. O universo é perfeito porque todo mundo existe, acontece e existe dentro de um plano divino universal. Quando você tem a consciência que as pessoas não são o que querem ou que deixam de ser, a gente tem uma concepção muito melhor. Quando você tem um desejo exagerado de comer, e você come exageradamente, aquilo foge ao seu controle. Quando você tem um hábito de falar, criticar, além do que exageradamente, aquilo foge ao seu controle. E isso é muito bom, porque a gente tem a certeza que realmente a gente não tem controle. Quando a gente pensa que tem o controle, a gente sofre muito. Porque, poxa, eu não devia ter falado aquilo. Eu não devia ter feito aquilo. Eu devia ter feito de outra forma. Como se nós tivéssemos o controle da vida. E quando você tem a certeza que você não tem um controle, você tem a certeza também que os outros também não têm um controle. Então, se alguém fala de uma forma abrupta, se alguém está sob um processo de agressividade, você sabe que aquilo ali não é ele. É o estágio evolutivo dele. E todas as influências que estão ligadas àquele estágio evolutivo. Isso é muito importante para a nossa vida, porque a gente vai ter uma harmonia muito grande. Então, se o outro gritar, se o outro espernear, se o outro falar, se o outro deixar de falar, a gente vai saber exatamente que não é ele. Porque ele não tem o poder. O poder é de Deus. E você ter essa consciência é maravilhoso, porque você não se abala. Você sabe que aquilo ali é um processo natural, evolutivo, gradual. Né? A gente vê situações que o filho não fala com a mãe porque o filho falou uma coisa agressiva, ou a mãe não fala com o filho porque a mãe agiu de uma forma que ele achou absurda, exagerada ou errada. Então a gente tem muitas brigas, muitas discussões, muitas questões ligadas a coisas que aconteceram na nossa vida e que a gente leva ao pé da letra como se aquela pessoa tivesse poder sobre aquilo que ela está fazendo. Primeira coisa que a gente tem que fazer na vida é tirar o poder das pessoas. A maioria dos relacionamentos dos casais são perdidos porque alguém falou uma palavra maldita, né? Maldita, mal falada, mal colocada, mal imposta. E a pessoa cria uma barreira, um horror em relação àquela pessoa, porque aquela pessoa falou uma coisa dessa, não te respeitou como você acharia que você deveria ser respeitado. Só que a pessoa não tem culpa. Primeira coisa que vocês têm que aprender na vida é tirar o poder das pessoas e não dar poder às pessoas e nem a você mesmo. Porque nós não temos esse poder. Quantas coisas que eu falei que eu não devia ter falado, que eu me arrependi, e que se eu falei por influências infinitas para estar falando aquilo. Você é tão influenciado para falar coisas boas como falar para coisas inferiores. Quando eu falo assim, minha queridinha, meu amorzinho, eu estou influenciado por espíritos maravilhosos de luz, de amor e de paz. Quando eu falo, você é burra, feia, boba, eu estou influenciado por milhões de espíritos sofredores e que falam energias sofredoras.
Aí você vai falar, mas você pode escolher qual a influência que você vai ter. Não, não posso. As pessoas seriam muito mais felizes se entendessem isso que está sendo dito aqui hoje. Muitas separações de casais seriam evitadas se muitas pessoas entenderem o que está sendo dito aqui hoje. Muitas coisas que nós perdemos empregos que eram bons por uma desavença, por uma palavra, perdemos oportunidades, perdemos relacionamentos que poderiam ser de amizade eterna e criamos um clima de luta porque alguém falou, que disse, que aconteceu, que pode ter falado mal, falou de mal de mim, falou mal do outro e não soube respeitar, não soube isso e não soube aquilo. Gente, tira o poder das pessoas. Tira o poder dos espíritos. A gente sofre porque a gente dá poder a quem não tem poder. Mas você falou isso. Eu falei isso? Não, eu não falei isso. O universo falou isso. As influências daquele momento, do meu estado de alma que falou isso. E às vezes, mas você não pediu desculpas. Você não se humilhou a ponto de dizer que pedi perdão. Se eu não pedir desculpa e não pedir perdão, não é porque eu não quis, é porque eu não tenho poder para isso. Isso é fundamental, gente. As guerras, as lutas, as brigas, as desavenças começam porque a pessoa acha que o outro está falando aquilo. O outro está falando nada. O outro não sabe nada. O outro não determina nada. Nem você. Por isso que o Dr. Bela insiste no tudo é Deus, no tudo é a vontade de Deus. Porque quando você aprender que ninguém tem poder para falar nada, para decidir nada, para questionar nada, e todas as coisas que são faladas você não deve ter a menor importância, dar a menor importância, principalmente as coisas negativas, até as coisas positivas, você é maravilhoso. Aquela pessoa só falou aquilo sob a influência de espíritos, de luz. Ela não está falando, porque daqui a pouco ela fala que você é maravilhoso, amanhã você fala, você não serve para nada. A gente não deve se ligar no que as pessoas falam, deixam de falar. A gente não deve nem pelas coisas boas que falam de nós, nem das coisas negativas que falam de nós. Porque essas criaturas não têm o menor poder sobre o que estão falando, ou decidindo, ou julgando. Quem são elas para julgar se eu sou bom, se eu sou ruim, se eu sou certo, se eu sou errado? Quem sois vós para julgar isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque todas as desavenças acabariam agora se você tirasse o poder das pessoas de ter feito ou deixar de fazer alguma coisa. E de si mesmo, porque quanta culpa que a gente carrega na nossa mente. Poxa, eu não falei aquilo. Pô, eu não fiz isso. Pô, eu não devia ter falado aquilo, não devia ter feito aquilo. Quanta culpa que a gente carrega, quanta depressão que as pessoas estão tendo. Não porque alguém falou alguma coisa, alguém disse alguma coisa, aconteceu alguma coisa que lhe desagradou, que você acha injusto, que você acha errado, que você não aceita. Quantas coisas na vida a gente está envolvido porque nós damos poder a quem não tem poder. Nós temos que aprender uma coisa muito importante. Nós vamos agir de acordo com o nosso estado de alma. E esse estado de alma não tem como reverter no momento. É o estado de alma do momento. Eu ainda não sou anjo. Eu também não sou
um espírito de elevação, então as minhas atitudes são primárias. E eu não tenho como reverter isso, eu não posso decidir chegar agora e sou Jesus. E as atitudes vão deixar de ser primárias. Vão continuar sendo primárias. As coisas que eu falar vão ser primárias. Porque é o meu estado de alma. Enquanto nós não entendemos que o estado de alma daquela pessoa sobrepõe a tudo que ela possa fazer, ou deixar de falar, ou deixar de decidir, ou deixar de falar, não tem como. Se você entender isso, você vai ter uma relação maravilhosa com todas as criaturas, independente do que elas disserem ou deixar de dizer, fazerem. Ah, poxa, fulano não fez isso, fulano fez aquilo, fulano disse isso, fulano não disse aquilo, fulano não deu isso, fulano... Gente, são idades de alma. Se eu deixo uma caneta aqui, a pessoa pega... Eu perdi no meu ambiente de trabalho, 2 equipamentos importantíssimos, que era importante até para os pacientes, para medir a pressão, para ver a temperatura, para ver o oxímetro, para ver a oxigenação, para ver não sei o quê. Fiquei com raiva de ninguém. Não fiquei buscar saber quem foi. Porque a idade de alma daquela pessoa é para fazer isso mesmo. Eu não vou reverter isso. Ela não tem culpa de ter a idade de alma que corresponda a levar uma coisa que não é dela. Eu não vou ficar com raiva, não vou ficar triste, não vou brigar com ninguém, porque é a idade de alma dela. Ela não pode fazer diferente. É impossível ela fazer diferente. Quantas vezes eu já fiz isso quando eu tinha uma idade de alma X? Como é que eu posso criticar alguém por ela agir de acordo com a idade de alma dela? Como é que eu posso criticar Leão? Ô Leão, pô, você está comendo carne, você tem que ser vegetariano. Ô Leão, pô, dá aula de matemática aí, Leão. Pô, Leão, senta na mesa direito, pega um garfo e faca. Não posso! É a natureza das pessoas. Eu sou o louco de querer que as pessoas sejam Jesus. Ah, não, você não agiu como Jesus, então já, para mim, você não presta. Como? Como posso julgar quem quer que seja? Eu não posso julgar nem a mim mesmo. Quantas palavras que eu falei e se você parar para pensar, eu não devia ter falado aquilo? Quantas atitudes que eu deixei de fazer que eu deveria ter feito? Mas eu não posso fugir à minha idade de alma. Eu não posso ser o que eu quero. Ah, eu quero ser Jesus. Não, eu quero ser Jesus. Eu quero curar as pessoas. Eu quero amar todo mundo. Eu quero ajudar todo mundo. Só que você não vai ser, porque você não chegou na idade de alma de Jesus. Você não vai ser. É maravilhoso a gente ter esse horizonte. Fantástico. Mas eu não posso me cobrar nem me desesperar quando eu fizer uma coisa inferior relacionada à minha idade de alma. Eu não posso, poxa, eu queria tanto ser Jesus, olha o que eu fiz. Poxa, como eu sou ruim ainda, como eu sou fraco, como eu sou imbecil, como eu sou idiota, como é que eu vou chegar a Jesus se eu faço essas coisas ainda pequenas? Gente, eu não posso me culpar de ser o que eu sou. O que Deus fez eu ser. Eu tenho que ser o que eu sou. Eu não estou aqui nessa reunião porque, você é um espertalhão, você já é um superior, você está aqui nessa reunião. Não, eu estou nessa reunião porque a minha idade de alma permitiu estar nessa reunião, senão não estaria.
Outros não estão, não é porque eles não querem estar, é porque a idade de alma deles não permite estar nessa reunião e pronto. Não há o que discutir, não há o que criticar, não há o que reclamar. E isso é fantástico. Se a gente entender isso, acabam todas as desavenças. Hoje estava conversando com uma paciente que ela não fala mais com o filho, porque o filho distratou ela em determinado momento. Eu falei, você tem que voltar a falar com o filho, senão você não vai melhorar a sua doença. Mas ela não tem culpa, ela não consegue. A idade de alma dela não permite. E o filho também, a idade de alma dele não permite essa mudança. Quando ela evoluir, ela vai se harmonizar com o filho. E não há melindre, a vida é assim, funciona assim. É a natureza da pessoa. É lógico que se nós estamos presentes, nós vamos orientar. Olha, busca um psicólogo, vai na parte espiritual, ora pelos antepassados, perdoar 70 dentro de um contexto, mas você não deve julgar. Ah, você não pode ser assim. Ah, você não pode fazer assim. Ah, você está errada. Quem somos nós? Você acha que a pessoa quer estar brigada com o filho? Claro que não, mas ela não consegue. Ela não consegue não brigar. A natureza dela ainda, o estado de alma dela é de ter essa desavença. E isso é importantíssimo, porque nós somos esse espírito. Nós temos questões mal resolvidas porque nossa idade de alma é essa. O que fazer? Não temos escolhas. Quando nós evoluirmos, aí nós vamos conseguir resolver essas questões. Enquanto nós não resolvermos essas questões, nós não vamos evoluir. O importante nesse processo é você saber que ninguém é o que quer e nem será o que desejar. Que cada um está na sua idade de alma correspondente ao seu grau evolutivo. E aí as experiências que vamos tendo vão nos fazendo a gente evoluir. Né? Tanto as coisas positivas, gostosas, maravilhosas, como as coisas dolorosas, todas elas vão fazendo a gente evoluir. A soma de acontecimentos, a soma de situações que a gente vai vivendo, a gente vai evoluindo. Antes eu brigava por uma situação que hoje eu não brigo mais. E todo mundo sabe disso, todo mundo vivencia isso. Né? Antes eu não tinha controle sobre determinadas coisas e hoje eu já tenho mais controle. Mas isso é natural. Não é porque eu fiz um exercício sobrenatural que eu consegui vencer tudo e eu consegui resolver tudo. Não, é a minha idade de alma que foi evoluindo. Aceitar os outros dentro do seu grau evolutivo, aceitar você dentro do seu grau evolutivo é o mais importante. E aí, naturalmente, você vai galgando, avançando e evoluindo cada vez mais nesse processo maravilhoso. Mas se a gente conseguir fazer isso, a gente já vai se harmonizar. Porque o grande problema não é chegar igual a Jesus. O grande situação que nós temos é nos harmonizar, nos aceitarmos dentro dos seus primarismos. E aí evita-se muitos os conflitos. E isso é um processo importantíssimo. E se nós estamos aqui nessa reunião e estamos falando disso, é porque chegou o momento da gente começar a despertar para isso. E Dr. Bell sempre ensina, tudo é Deus, tudo é... Por quê? Ninguém faz o que quer. Não, porque ele podia
decidir não falar aquela palavra horrorosa contra mim. Ele podia ter decidido ficar calado. Ele podia ter decidido me ajudar quando eu estava precisando e não me ajudou. Isso é coisa do ego. Isso é coisa do livre-arbítrio. Isso é coisa da ilusão. Ninguém pode avançar no seu grau evolutivo se não chegar a hora que tem que ser avançada. Tudo tem sua hora. Tudo tem seu momento. Ninguém vai avançar mais. Eu vou estudar mais a parte espiritual agora e vou avançar além do outro porque o outro está parado. Não, se eu estou avançando, se eu estou estudando mais agora, é porque chegou a hora de eu estudar mais. Não é porque eu com a minha esperteza estou estudando mais que o outro porque eu consegui vencer a minha inferioridade. Não! Quando Deus quiser que a coisa vá se mudar, as coisas vão se mudar. Até porque o universo está em constante transformação. Então vamos entender esse processo. Vamos entender o próximo. Todas as nossas desavenças vão se acabar. Pô, não foi fulano que fez isso comigo. Foi a evolução dele que fez isso comigo. Não foi fulano que me xingou. Foi a evolução dele que fez eu ser xingado. Não foi fulano que que não soube lidar com o acontecimento. Foi a evolução dele que não sabe lidar com esse tipo de acontecimento. Olha que maravilhoso a gente ter essa consciência. Acabou de despersonificamos as pessoas. Ah, não, porque fulano é assim, porque fulano é assim. Não, ele não é isso, é a evolução dele que é essa. E que faz ele se comportar dessa maneira. Despersonificamos. Não é ele, é o universo, é a evolução que está no momento em que ele está. Então você aprende a lidar com as situações. Né? A pessoa está nervosa, está ansiosa, está agitada. Ah, não, eu vou bater de frente, porque aí eu batendo de frente eu supero, eu mudo aquela pessoa, eu transformo aquela pessoa. Tudo bem, se Deus está fazendo isso para você fazer, mas o melhor é entendê-la, compreendê-la e agir com amor dentro das situações. Se você conseguir isso, você já está em algum estágio bem evoluído. É claro que isso aí vai chegar, você não vai ter poder sobre isso. Vai ser um momento em que você vai evoluir e aquilo vai fluir. Esse pensamento de amor vai fluir. O pensamento de amor vai fluir no momento em que você atingir um estágio maior na sua evolução. Enquanto isso, você ainda vai fluir naquele pensamento de guerra. Nego falou isso, agora eu vou fazer isso. Nego está contra mim, eu vou ser contra a pessoa. E isso é a evolução natural de um espírito ainda em primarismo. Agora, se você conseguir despersonificar e entender que não é a pessoa, mas o grau evolutivo da pessoa que teve tal atitude ou outra, você vai ficar tranquilo para lidar com essa situação. Agora, quando você personifica, não, foi fulano que fez isso contra mim. Não. É o grau evolutivo dele que teve esse tipo de atitude. E aí você se harmoniza, você entende, você compreende, você raciocina, você evolui dentro do seu estágio em que você se encontra. Mas você só vai raciocinar se Deus quiser, se você chegar no nível de estar raciocinando sobre isso. Senão você vai ser toma lá da cá e faz, e briga, discute, reclama e vê quem vence, quem vai, não sei o quê. Porque todos estão no estágio de luta. Né? E esse estágio de luta é um estágio de sofrimento, porque você toma lá da cá. E aí atinge a sua alma, atinge o seu espírito, atinge o seu corpo. Mas é um processo. Mas nós já sabemos isso, já raciocinarmos sobre isso,
que é o estado de espírito que faz as pessoas terem atitude X ou Y. Né? Você vê pessoas que usam droga, pessoas que comem demais, pessoas que exageram em certas coisas e outras coisas. Importa, elas são dentro da alma dela, do estágio dela. Ela vai evoluir. O universo não deixa ninguém para trás. Ela vai evoluir. Não precisa me preocupar. Se eu quiser ajudar, é dar o exemplo. Se eu puder ajudar alguém no universo, é dar o exemplo. Mas mesmo eu dando exemplo, se não chegar o momento da pessoa evoluir, ela não vai evoluir. Mas se a gente for pensar numa forma de ajuda, não é dar um exemplo. Porque aí você dando um exemplo, você mostra que é possível ser feliz, é possível estar em harmonia, é possível aceitar a inferioridade das pessoas sem se abalar emocionalmente. Então é esse exemplo que a gente tem que trabalhar nessa casa, se for o momento da gente estar nessa esfera. Acredito que sim, porque a gente está aqui. Mas vai ter muitos momentos de inferioridade que nós vamos agir, os outros vão agir, e a gente tem que aprender a se harmonizar e aceitar isso com naturalidade, sem criar personificação e desavença. Porque o que acontece? Os obsessores personificaram alguma coisa que você fez com eles em outras vidas. E você só fez aquilo com eles porque o seu grau de alma evolutiva era muito baixo. Em outras vidas a gente ia para a Inquisição, ia para a guerra, matava, fazia estupros, fazia todo tipo de coisa, que hoje a gente não faz. Mas tem muitos ainda fazendo, porque estão naquele estágio de alma. Então é um processo evolutivo. E que eu não posso me considerar melhor que ninguém, porque se eu já fiz tudo que os outros estão fazendo. Só que eu estou em outra etapa, em outro estágio. Mas não quer dizer que eu esteja supra, ainda tem muitas inferioridades. Então é um processo natural, maravilhoso e perfeito de crescimento e de evolução. Vamos trabalhar nisso, vamos pensar nisso e vamos sentir que todas as desavenças e aceitações e compreensões vão ficar muito mais afloradas, muito mais harmonizadas quando nós tivermos essa consciência. Graças a Deus. Graças a Deus, irmãos. Agradecer ao nosso passo e nossa evolução espiritual de estarmos mais uma vez aqui nessa reunião. Isso já é uma dádiva, é uma evolução, é um aprendizado e é um motivo de agradecer que nós temos a consciência que devemos respeitar o nosso tempo da semana e gerenciar ela muito bem para vir às reuniões, para nos dedicarmos à parte espiritual. Isso já é motivo de alegria. Precisamos reverenciar e agradecer esse momento que conseguimos chegar até. Sabemos como o nosso corpo, nossa alma, nosso físico, o nosso anjo da guarda fica quando não evoluímos, quando não frequentamos, quando não raciocinamos em espiritual, quando não respondemos da forma amadurecida espiritual. Existe a real contaminação do corpo da matéria. Por isso que essa maturidade espiritual continua conosco, para nós voltarmos e conseguirmos esse grande aprendizado teórico e prático. Precisamos vir para escutar, vestir a carapuça, nos identificarmos, saber o que estamos fazendo de forma correta, reflexão em cima de tudo isso, que é super importante, e aí buscarmos a nossa plenitude, a nossa alma leve. Ser humano hoje que eu mais admiro é o leve. Muita gente ainda está evoluindo espiritualmente para admirar o que tem o carro, o que tem a casa, o que tem
o casamento, a quantidade de filhos, e as viagens. E a maturidade espiritual de cada um vai determinar isso. E sabemos que a leveza no espírito e na alma é o gigantesco patrimônio. É o que nós temos que trabalhar. Jogar água, adubar a terra, fazer a fotossíntese, orar e vigiar. O jogo é jogado. Tem um ditado dos pescadores na zona rural que fala: o lambari é pescado. Então depende de nós. De enxergar essa maturidade espiritual, ver o que a gente precisa, identificar e aí sair lidando com a população, com a família, com os amigos, com o meio profissional. Aí você vai para um bálsamo de energia, encarnados e desencarnados, mais a energia dos antepassados. Aí você fica ali naquele caldeirão. Caldeirão do quê? Da aceitação. Tem que ter aceitação. A alma leve vai vir com a aceitação. E aí a gente vai ter que saber lidar com as oscilações. Aquele momento fácil, quando o sol brilha, a gente elogia, agradece. E quando o tempo muda, quem está preparado? Temos que estar, saber recorrer. Essa é a filosofia eterna. Saber da aceitação, saber o que buscar na hora certa, ter a maturidade de não descompensar. Saber ter o momento certo de descompressão, desestressar, relaxar, combater os excessos, o gerenciamento. O maior ídolo é o gestor, mais faz a gestão da alma, que é a administração do espírito, a administração da energia. Isso é ídolo para nós, né? Que está lá, igual a mesa de som do engenheiro de som, ele equaliza aqui, equaliza. Ele sabe a fração de energia que joga para lá, a fração que joga para cá, o poder que ele vai dar ou não vai dar, a intensidade. E a gente lá fora bagunça tudo. Vai dar o poder ali na palavra, veste a carapuça, aí joga com vaidade, orgulho, com rancor, com passado, sei lá. A mesa de som fica toda bagunçada. E aí vem as descompensações, as fúrias, as raivas. Tudo o que a gente não quer. É isso. Aí, ó, quem mexe nos botões somos nós.